Muitas pessoas acreditam que a diabetes é apenas uma questão de açúcar alto no sangue e picadas de insulina. Mas um médico endocrinologista experiente acaba de revelar um caso que mudou sua percepção sobre a doença. Ele estava atendendo um idoso de 78 anos, que apesar de manter as taxas de glicemia relativamente controladas, queixava-se de uma dormência estranha e um escurecimento na pele das pernas. O médico já havia visto milhares de casos de neuropatia diabética, mas sentiu que algo naquele paciente era diferente. Ao realizar uma microincisão em uma área de inflamação persistente no calcanhar, o médico esperava encontrar o pus ou o sangue infectado típico de um pé diabético. No entanto, o que saiu daquela ferida deixou todos na sala de cirurgia em choque absoluto. Não era algo biológico comum, mas uma substância que desafiava tudo o que ele havia estudado sobre as complicações da diabetes na terceira idade. O choque inicial da equipe médica veio quando o material extraído começou a se solidificar em contato com o ar da sala. O médico descreve que, em vez de fluidos corporais, o que saiu da perna do idoso parecia uma rede de filamentos cristalinos, semelhantes a agulhas de vidro microscópicas. Ele percebeu que o pior ainda estava por vir. A diabetes do paciente não estava apenas circulando no sangue, ela estava cristalizando dentro dos tecidos. O médico explica que o excesso de glicose, ao longo de décadas, havia passado por um processo de glicação tão intenso que transformou os fluidos intersticiais em uma massa mineralizada. O que saiu daquele paciente foi a prova de que a diabetes pode, literalmente, transformar o corpo humano em cristal por dentro, rasgando vasos e nervos com estruturas afiadas que o corpo não consegue mais dissolver ou expelir. A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando o médico analisou o material sob um microscópio eletrônico de alta varredura. Ele revelou que o causador daquela condição chocante era uma combinação desastrosa de açúcar alto com o consumo de gorduras vegetais hidrogenadas e certos metais pesados presentes na água. O choque de ver que o açúcar não estava apenas alto, mas que ele servia de cimento para prender toxinas metálicas dentro das pernas do idoso, foi o ponto de virada do vídeo. O médico afirma que este é o novo rosto da diabetes em idosos, uma intoxicação mineral que torna o sangue viscoso como cola. O que saiu da biópsia mostrou que o paciente estava sendo embalsamado em vida por suas próprias escolhas alimentares e pela falta de minerais quelantes, como o magnésio, que poderiam ter evitado aquela catástrofe tecidual. O especialista detalhou como esse processo de cristalização age como uma lixa nas artérias. Ele comparou a perna do idoso a uma mina de sal, onde cada movimento causava microcortes internos que nunca cicatrizavam. O choque aumentou quando o médico revelou que esse fenômeno não estava restrito às pernas. O mesmo material estava sendo detectado nos rins e nos olhos do paciente. O que saiu dos exames de imagem provou que a diabetes estava transformando os órgãos vitais em estruturas rígidas e quebradiças. O médico afirma que o pior que ele ainda não tinha visto era a velocidade com que esses cristais podiam se espalhar. A equipe ficou horrorizada ao perceber que o paciente, embora parecesse estável nos exames de sangue comuns, estava sofrendo uma falha estrutural completa, onde suas células eram perfuradas por agulhas de açúcar e cálcio a cada batimento cardíaco. Para entender a gravidade, o médico mostrou o estado das terminações nervosas do idoso. Elas estavam sendo asfixiadas pela massa cristalina. O choque total aconteceu quando a equipe descobriu que o paciente, tentando aliviar a dor, consumia grandes quantidades de produtos diet, carregados de adoçantes sintéticos. O médico revela que esses adoçantes, em contato com a glicose alta, aceleravam a formação dos cristais. O que saiu da análise laboratorial confirmou que o corpo não reconhecia aquelas substâncias e as depositava nos tecidos moles como forma de defesa. O médico afirma que a confusão entre saudável e artificial é o que está destruindo a saúde dos idosos diabéticos. Ver a prova física de que o diet estava piorando a cristalização deixou todos no hospital em estado de choque e profunda reflexão sobre as recomendações nutricionais atuais. A narrativa avança para o momento em que o médico tenta remover a massa. Ele descreve que a substância tinha uma aderência tão forte que parecia fundida ao osso. O choque foi geral quando ele revelou que, durante a remoção, o material emitia um estalo seco, como se estivessem quebrando porcelana. O que saiu da perna do idoso foi colocado em um recipiente e, sob luz negra, brilhou intensamente devido à oxidação de compostos químicos industriais. O médico enfatiza que a diabetes moderna é uma doença de armazenamento de lixo tóxico. A revelação de que o corpo do idoso estava sendo usado como um depósito químico deixou a comunidade médica em choque. O médico prova que o tratamento tradicional de apenas baixar a glicemia é insuficiente se não houver uma limpeza profunda dos tecidos
líquidos saturados por essas formações anômalas. O especialista então faz uma revelação sobre a conexão entre a hidratação e a diabetes. Ele explica que idosos geralmente perdem o reflexo da sede, o que faz com que o açúcar no sangue se concentre até atingir o ponto de saturação e começar a cristalizar. O choque ocorre ao ver que o paciente bebia menos de 1 litro de água por dia. O médico afirma que a diabetes aparece como cristal porque não há solvente suficiente no corpo. O que saiu da análise do fluido intersticial foi uma solução supersaturada, quase sem água. A equipe médica ficou em choque ao perceber que algo tão simples quanto a hidratação mineralizada poderia ter evitado que o paciente chegasse àquele estado deplorável. O médico prova que a água é o primeiro e mais importante remédio, mas o que ele encontrou foi um deserto biológico dentro de um ser humano vivo. Neste capítulo, o médico detalha a teoria da glicação destrutiva. Ele explica que o açúcar se liga às proteínas do corpo, como o colágeno, tornando as veias e a pele duras como couro curtido. O choque é perceber que o paciente já não tinha mais elasticidade em nenhum vaso sanguíneo importante. O que saiu da pesquisa desse médico foi que essa couraça de açúcar impede que os medicamentos cheguem onde são necessários. A equipe ficou em choque ao ver que a insulina injetada nem sequer conseguia penetrar na massa cristalina para agir. Isso explica por que muitos idosos diabéticos não melhoram mesmo com doses altas de remédios. O médico afirma que o pior é que estamos tratando um problema químico como se fosse apenas hormonal, ignorando a barreira física que o açúcar cristalizado cria ao redor das células. O vídeo foca agora no impacto dos óleos de sementes e frituras na diabetes. O médico explica que essas gorduras se oxidam e servem de cola para que os cristais de açúcar se fixem nos tecidos. O choque total acontece quando ele retira uma placa de gordura e açúcar de uma artéria principal. A massa era marrom, pegajosa e exalava um cheiro de ranço. O que saiu de lá foi a prova de que a dieta ocidental está fritando os idosos por dentro. O médico alerta que o açúcar é o combustível, mas a gordura má é o motor da destruição. A plateia fica em choque ao ver que o consumo de biscoitos, margarinas e frituras está acelerando a surdez, a cegueira e a amputação em diabéticos. A visão daquela cola biológica sendo removida é um dos momentos mais impactantes do vídeo, provando que a limpeza alimentar é a única saída real. O médico aborda a falsa segurança dos medicamentos de controle glicêmico. Ele explica que, embora o sangue pareça limpo nos exames de ponta de dedo, o açúcar está sendo varrido para baixo do tapete, ou seja, para dentro dos tecidos e articulações. O choque é perceber que o paciente tinha exames dentro da meta, mas seu corpo estava colapsando por dentro. O que saiu da biópsia de tecido profundo foi uma concentração de glicose 10 vezes maior que a do sangue. O médico afirma que silenciar o sintoma no sangue sem limpar o tecido é um erro fatal que a medicina comete há décadas. Todos ficam em choque ao ver que o idoso estava sendo enganado por números enquanto sua perna morria. O que saiu dessa análise é um chamado para novos métodos de avaliação que olhem para a saúde celular real e não apenas para médias estatísticas. Neste estágio, o médico revela o impacto da falta de luz solar na diabetes. Ele explica que a vitamina D é essencial para que o corpo consiga processar o açúcar e evitar a cristalização. O choque ocorre ao ver que o paciente vivia em ambientes fechados e tinha níveis de vitamina D quase nulos. O que saiu da análise óssea foi uma porosidade assustadora, enquanto os tecidos moles estavam endurecidos. O médico afirma que a diabetes pedrifica o idoso que não toma sol. A equipe ficou em choque ao perceber que a luz natural regula o metabolismo da glicose de formas que a medicina sintética não consegue replicar. Ver a prova de que o sol é um solvente natural para os cristais de açúcar deixou todos em choque. A simplicidade dessa conexão entre o céu e o sangue é uma das partes mais fascinantes do vídeo. O vídeo detalha a técnica de desintoxicação glicêmica que o médico utilizou. Ele utilizou banhos de sais de magnésio e uma dieta rica em enxofre orgânico para dissolver a massa cristalina. O choque positivo ocorre quando ele mostra o paciente recuperando a sensibilidade nos pés após apenas 3 semanas. Ele demonstra que o corpo, quando recebe os elementos certos, consegue derreter os cristais e limpar os tecidos. O que saiu das drenagens linfáticas durante o tratamento foi um líquido amarelado e viscoso, carregado de resíduos dissolvidos, que o médico mostrou para a câmera como o lixo saindo de casa. O médico reforça que o choque de ver a sujeira deve ser o motor para a mudança. A clareza dessa mensagem traz uma esperança renovada para milhões de diabéticos que achavam que seu destino era o sofrimento crônico. O especialista faz uma revelação sobre a conexão entre a saúde bucal e a diabetes. Ele explica que bactérias da periodontite produzem toxinas que viajam pelo sangue e facilitam a cristalização do açúcar nas extremidades. O choque é geral ao ver que o paciente tinha uma infecção gengival crônica que nunca foi tratada. O que saiu da análise foi que a inflamação na boca mantinha o corpo em estado de alerta.
volta, impedindo que o açúcar fosse processado corretamente. O médico afirma que a diabetes começa na boca e termina no pé. A plateia fica em choque ao entender que um tratamento dentário pode ser tão importante quanto a insulina. O que saiu desse estudo é a prova de que o corpo é um sistema unificado e que ignorar a higiene oral é convidar a diabetes a se tornar uma doença agressiva e cristalizante. Agora, o médico foca na importância do movimento e da compressão. Ele revela que a falta de caminhadas faz com que o sangue pare nas pernas, permitindo que os cristais se depositem por gravidade. O choque é saber que o idoso passava 10 horas por dia sentado. O médico afirma que o causador da cristalização é a estagnação. O que saiu dos estudos de fluxo sanguíneo do paciente foi que a circulação venosa estava quase morta. A equipe ficou em choque ao perceber que o simples ato de mover os pés pode quebrar as formações de açúcar antes que elas endureçam. Essa conexão entre a mecânica do movimento e a química da diabetes é uma das partes mais educativas do vídeo, mostrando que a fisioterapia deve ser parte integrante do controle glicêmico, desde o primeiro dia de diagnóstico. O médico entra na fase de verdades proibidas sobre as frutas modernas. Ele revela que o excesso de frutose de frutas modificadas e sucos concentrados sobrecarrega o fígado e acelera a produção de triglicerídeos, que formam a cola para os cristais. O choque ocorre ao ver que o paciente bebia suco de laranja achando que era saudável, mas o que saiu do seu fígado foi uma gordura densa e inflamatória. O médico afirma que a frutose líquida é o veneno invisível do diabético. Ele apresenta a importância de comer a fruta inteira e com moderação. O choque de ver o efeito do suco no sangue é o que mais motiva os espectadores neste momento, trazendo uma perspectiva de cura que depende da volta à alimentação ancestral e natural, longe dos processados e dos concentrados da indústria moderna. O especialista aborda a questão do magnésio. Ele explica que esse mineral é o antídoto natural para a cristalização, pois mantém o açúcar e o cálcio em solução no sangue. O choque é perceber que o idoso tinha uma deficiência severa de magnésio, comum em solos brasileiros empobrecidos. O que saiu da análise mineral foi um deserto nutricional, que explicava por que o açúcar estava pedrificando as juntas e as veias. O médico demonstra como a suplementação correta pode evitar a formação de agulhas de cristal. Ver um paciente que mal caminhava voltar a ter mobilidade após equilibrar seus minerais deixou todos em choque. A simplicidade da solução mostra que muitas vezes a medicina complexa ignora as leis básicas da química biológica, deixando os idosos à mercê de complicações evitáveis. Quase encerrando, o médico faz um resumo dos motivos reais do estado do idoso: açúcar cristalizado, falta de água, excesso de óleos ruins e carência de minerais. Ele segura o frasco com os filamentos extraídos da perna pela última vez. O choque final é a revelação de que esse fenômeno de cristalização tecidual está presente em uma porcentagem altíssima de diabéticos que não conseguem controlar a doença. Ele pergunta: você vai esperar o açúcar virar pedra dentro de você ou vai mudar seu estilo de vida hoje? O silêncio que se segue é impactante e faz o espectador refletir sobre cada doce e cada escolha à mesa. O médico encerra dizendo que a diabetes é um sinal de que o corpo perdeu a doçura e ganhou rigidez. O impacto visual do que saiu daquele corpo serve como um aviso definitivo. O vídeo termina com um guia prático de 3 passos para o diabético idoso: hidratação profunda com sal mineral, eliminação de óleos vegetais e exposição diária ao sol. O médico pede que todos compartilhem essas informações, pois o pior que ele viu é a ignorância que leva à amputação evitável. Ele reforça que o que saiu daquele exame deixou todos em choque porque é a prova de que estamos nos tornando rígidos por dentro. O choque se transforma em ação preventiva e amor pela vida. A tela se apaga com a imagem do idoso caminhando no parque sob o sol, simbolizando a saúde recuperada. O médico agradece e deixa um convite para uma vida com mais consciência. O que saiu daquela perna foi assustador, mas a sua resposta pode ser o início da sua vitória sobre a diabetes. No bloco final, o médico enfatiza que o diagnóstico de diabetes não é uma sentença de morte, mas uma oportunidade de renovação. Ele explica que as células se renovam constantemente e que, ao mudar o ambiente interno, o corpo pode derreter anos de acúmulo tóxico. O choque é saber que a regeneração é possível em qualquer idade. O que saiu da experiência desse médico é que o amor e o cuidado com os detalhes fazem a diferença. Ele termina com uma frase poderosa: não deixe que o açúcar tire o brilho dos seus olhos. Mantenha seu sangue fluindo e sua vida será longa. O impacto final deixa todos em choque e profunda introspecção. O vídeo termina de forma épica, com um convite à saúde plena para todos os idosos do Brasil. O roteiro encerra com um aviso de que a consulta médica é indispensável e que cada organismo reage de forma única. O médico acena e a última imagem é de uma glicose perfeitamente equilibrada em um visor, representando a meta alcançada. O choque inicial de ver o que saiu
do paciente agora é substituído pela determinação de buscar uma vida mais limpa e fluida. Compartilhe este vídeo para ajudar um idoso a escapar do pior da diabetes e encontrar o caminho de volta para a saúde vibrante. A revelação foi feita e agora a escolha de agir está nas suas mãos. A diabetes tem segredos que o seu corpo quer que você saiba para poder se curar. Este é o fim de um relato que pode salvar milhares de vidas e mudar o futuro da geriatria.